Espero que todos estejam bem. Meu nome é Ricardo e já faz mais de 5 anos que trabalho como carcereiro. Não é o tipo de emprego que você escolhe porque gosta, mas, com a vida apertada, a gente aceita o que aparece. Trabalhar no presídio estadual de Santa Helena é como andar descalço numa linha cheia de cacos de vidro. A qualquer momento, pode cortar fundo. Naquela noite, tudo parecia normal, ou pelo menos normal dentro do que pode ser em um lugar onde a violência é lei. Eu estava na minha ronda noturna, caminhando pelos corredores, ouvindo sons abafados das celas. Xingamentos, gritos, batidas nas grades. Era como sempre, até que cheguei ao bloco C. Um silêncio que me fez parar no meio do corredor. O bloco C nunca era silencioso. Lá ficavam os presos mais problemáticos, os que adoravam provocar briga por qualquer besteira. Meu estômago deu um nó. Passei a mão na lanterna e continuei andando, tentando ignorar o frio na espinha. Cheguei até a sala de monitoramento e olhei as câmeras. Algumas partes do bloco estavam fora de alcance por causa de pontos cegos nas câmeras antigas. Aquilo me deixou ainda mais nervoso. Peguei meu rádio e tentei chamar alguém, mas era tarde da noite e a maioria da equipe estava descansando. É só paranoia, pensei, mas meu instinto dizia outra coisa. Lanterna em mãos, segui para dentro do bloco. Conforme me aproximava das celas, sentia os olhos deles sobre mim. Eles não faziam barulho, só ficavam ali, me olhando. Era assustador. O cheiro foi a primeira coisa que me acertou. Um cheiro metálico e azedo que só podia ser sangue. Tentei manter a calma, mas minha respiração já estava pesada. Passei por várias celas, até que cheguei a uma onde o cheiro era mais forte. Afasta todo mundo! Gritei, apontando a lanterna para os detentos. Eles não se mexeram. Pelo contrário, me encararam com uma frieza desconcertante. Você não devia estar aqui, disse um deles, com uma calma que me fez congelar. Ignorei o comentário e continuei. Peguei o rádio para chamar reforço, mas outro preso riu. Sem sinal aqui, amigo. Estamos sozinhos. Meu coração acelerou. Empurrei um dos colchões com o pé e, lá, estava o corpo de um detento. O rosto era irreconhecível de tão espancado. O sangue havia escorrido e encharcado o chão. Ele era um traidor, disse o líder do grupo. E você vai ser o próximo, se não fizer o que a gente mandar. Fiquei ali parado, tentando decidir o que fazer. Ceder, lutar, tentar enganá-los. Meus pensamentos estavam uma bagunça. Não podia demonstrar medo, mas a verdade era que eu estava apavorado. Então, Ricardo, vai abrir as portas ou prefere virar o próximo saco de carne? Provocou o líder. Naquele momento, minha mente estava a mil. Não dava para pensar em nada além do que estava bem na minha frente. O corpo, o sangue, os olhares deles, como se já tivessem planejado tudo. E, sinceramente, acho que tinham. Calma aí, vamos conversar. Eu disse, tentando manter a voz firme, mas sentindo meu coração martelar no peito. O líder, que parecia comandar o grupo, deu um passo à frente. Não tem conversa, carcereiro. Ou você abre as portas, ou esse corredor vira seu túmulo. Respirei fundo. Eu precisava de um plano. Fazer o que eles queriam não era uma opção, mas confrontá-los diretamente seria suicídio. Então, decidi jogar com o pouco que tinha, a cabeça deles. Eu preciso desativar os alarmes antes de abrir qualquer porta. Senão, vai acionar todo o sistema de segurança. Vocês sabem como funciona aqui. Querem escapar? Beleza. Mas tem que ser do meu jeito. Eles se entreolharam, claramente desconfiados. O líder deu um passo à frente, os olhos fixos em mim. Nada de gracinha. Ricardo, você faz qualquer coisa que não gostemos,
e é o fim para você. Entendido? Assenti, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Eles me deram passagem para a sala de controle, mas eu sabia que um deles viria junto para me vigiar. No caminho, observei um dos detentos, um rapaz mais jovem que parecia hesitante. Ele não olhava diretamente para mim. Parecia desconfortável com tudo aquilo. Guardei isso na memória. Talvez pudesse usar isso a meu favor mais tarde. Chegamos à sala de controle. O guarda improvisado ficou na porta, me vigiando como um falcão. Eu tinha que ser rápido e esperto. Comecei a fingir que estava desativando os alarmes, mexendo nos painéis e teclados. Enquanto isso, busquei a única coisa que poderia salvar minha pele: o botão de alerta silencioso. Meus dedos tremiam enquanto procurava o comando certo. Precisava ativar o alerta sem que ele percebesse. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, encontrei. Com um movimento sutil, apertei o botão que notificaria a equipe de segurança. Tá demorando demais, Ricardo, disse o prisioneiro na porta, já impaciente. Esses sistemas antigos são uma droga. Você quer que eu faça isso direito ou prefere que tudo exploda quando vocês tentarem sair? Retruquei, mantendo o tom seco. Ele pareceu comprar minha resposta, mas a tensão era palpável. No outro lado do bloco, os outros prisioneiros já começavam a se movimentar, preparando o que parecia ser um motim improvisado. Voltei minha atenção para o painel, mas fiquei atento ao rapaz hesitante. Ele parecia à beira de um colapso, claramente sem querer estar ali. Decidi arriscar. Ei, garoto, chamei baixo, o suficiente para que só ele ouvisse. Você não precisa fazer isso. Isso não é para você. Ele olhou para mim, os olhos arregalados. Mas, antes que pudesse responder, o líder apareceu no corredor. O que tá pegando aí? Tá pronto ou não? Quase lá. Eu precisava de uma brecha. Foi então que o prisioneiro que me vigiava entrou na sala, desconfiado. O olhar dele dizia que sabia que eu estava tramando algo. Não tive escolha. Num movimento rápido, peguei o rádio preso ao meu cinto e o acertei na cabeça com toda a força. Ele caiu, mas não ficou inconsciente. Ajuda aqui! Gritei, acionando o sistema de comunicação interna. O golpe havia sido suficiente para derrubá-lo, mas não o bastante para apagá-lo. Antes que ele pudesse se levantar, peguei uma chave de manutenção pesada que estava sobre a mesa e apontei para ele. Se mexe e eu acabo com você. O olhar do prisioneiro oscilou entre raiva e medo, mas ele não tentou nada. Respirei fundo, mas o barulho que eu havia feito atraiu os outros prisioneiros. Ouvi passos pesados e gritos se aproximando. Minha mente estava em alerta total. Fechei a porta da sala de controle e travei com a chave que estava no meu cinto. Mas eu sabia que aquela fechadura não aguentaria por muito tempo. Do outro lado, o líder do grupo já começava a bater na porta, com socos que faziam o metal vibrar. Abre essa porta, Ricardo. Ele gritou. Ou a gente arromba e te arranca daí. Outros presos começaram a se juntar à pancadaria, transformando o ambiente numa cacofonia de gritos e golpes. Meus dedos tremiam enquanto eu olhava ao redor, procurando algo para usar. Foi então que avistei, no canto da sala, uma caixa com sprays de gás lacrimogêneo. Vamos ver se vocês gostam disso, murmurei para mim mesmo, agarrando um dos frascos. A porta cedeu. Assim que ela abriu, liberei uma nuvem de gás diretamente no rosto deles. Os gritos foram instantâneos. Eles cambalearam para trás, tossindo e esfregando os olhos. O corredor se transformou em um caos de prisioneiros tropeçando uns nos outros. Usei essa oportunidade para sair correndo, sem olhar para trás. No entanto, eu não estava fora de perigo. O líder do grupo,
mesmo cego pelo gás, conseguiu me ouvir e veio atrás de mim. Eu ouvia seus passos pesados e sua voz carregada de ódio. Você não vai sair daqui vivo, Ricardo. Meu corpo estava no limite, mas a adrenalina me empurrava. Cheguei ao portão de segurança que separava o bloco C do restante da prisão. Digitei o código para destravá-lo, mas minhas mãos tremiam tanto que quase errei. Por sorte, a tranca finalmente clicou. Passei pelo portão e o fechei atrás de mim no instante em que o líder chegou. Ele ficou segurando as barras, o rosto deformado pela raiva e pelo gás. Isso não acabou, carcereiro. Quando eu sair daqui, você vai se arrepender. Eu não respondi. Apenas continuei correndo. Foi só quando vi as luzes das lanternas da equipe de segurança que senti o alívio começar a tomar conta. Uma equipe de choque estava chegando, equipada com escudos e cacetetes. Tá tudo no bloco C. Gritei, ofegante. Eles mataram um dos presos. Tentaram fugir. Os guardas avançaram em formação. Eu fiquei para trás, assistindo enquanto eles retomavam o controle do bloco. O som das ordens, das pancadas e dos gritos dos prisioneiros ecoou pelos corredores. Foi uma das horas mais longas da minha vida, mas, finalmente, o motim foi controlado. Os líderes foram isolados e o corpo do prisioneiro morto foi retirado. Eu estava sentado no refeitório, as mãos ainda tremendo, quando um dos meus colegas se aproximou e me entregou um copo de café. Você tá bem, cara? Olhei para ele e dei um sorriso fraco. Tô vivo, respondi, segurando o copo com as mãos trêmulas. E isso já é mais do que eu esperava hoje. Quando terminei o turno, o sol já começava a nascer. Caminhei para fora do presídio, sentindo o ar fresco pela primeira vez em horas. Naquele momento, eu sabia que nunca esqueceria o que aconteceu naquela noite. Trabalhar ali sempre foi perigoso. Agora eu entendia o quanto a linha entre a vida e a morte era tênue. E, mesmo assim, no fundo, eu sabia que voltaria na noite seguinte. Afinal, era o meu trabalho. Pessoal, eu tô começando minha jornada no YouTube faz pouco tempo, sou eu sozinho aqui com vocês e vou sempre me dedicar para trazer os melhores conteúdos. Se inscreve no meu canal e obrigado pela sua ajuda. Agora, seguimos. A coleção de eventos estranhos que estou prestes a relatar sobre uma fazenda que minha família tinha pode não ser a experiência mais aterrorizante envolvendo lobisomens ou fantasmas, mas é 100% verdadeira. É importante notar que esses eventos não ocorreram apenas comigo, mas com várias pessoas cujas histórias compartilharei da melhor forma que eu puder. Primeiramente, preciso descrever a fazenda onde esses eventos aconteceram. Localizada em áreas rurais, minha família possuía uma fazenda considerável, situada perto de Porto de Minas. Embora as construções da fazenda não fossem muito grandes, o terreno era vasto, estendendo-se da estrada principal até os arredores da cidade, composto de campos usados para pastagem ou pequenos trechos de floresta nativa. Não era um lugar isolado de forma alguma. A comunicação com a estrada e a cidade era fácil, e tínhamos vizinhos relativamente próximos. Durante o dia, a fazenda tinha um charme tranquilo, com sons de pássaros e cavalos pastando preguiçosamente. Na maior parte do tempo, era um lugar adorável e, quando éramos crianças, sempre íamos para lá com amigos que às vezes nos acompanhavam. No entanto, quando a noite caía, era como se o cenário se transformasse. Todos concordávamos que havia algo assustador na forma como a escuridão envolvia a fazenda. A luz das estrelas parecia nunca ser suficiente, e mesmo quando a lua estava cheia, ela apenas tornava as sombras mais nítidas e assustadoras. Sempre parecia estar completamente escuro lá fora, como se a própria escuridão fosse mais densa ali. Isso pode soar como uma exageração infantil, mas realmente parecia assim. Havia noites em que nem mesmo o som dos grilos quebrava o silêncio, como se algo estivesse à espreita.
Toda vez que prometíamos a nós mesmos que iríamos acampar nos campos à noite só por diversão, acabávamos desistindo quando o sol se punha e corríamos de volta para a casa da fazenda. A sensação era de que algo nos observava, esperando que dessemos um passo em falso. Dito isso, o verdadeiro desconforto em relação à fazenda começou com os 2 primeiros acontecimentos. Um aconteceu comigo, e outro aconteceu com um amigo. Eles ocorreram em datas próximas porque foi numa época em que esse amigo, que chamarei de Douglas, estava hospedado na fazenda. Uma noite, Douglas não conseguia dormir direito. Ele sempre foi mais corajoso que eu, mas, naquela noite, parecia estar inquieto. Era por volta da meia-noite quando ele decidiu dar uma volta até um pequeno conjunto de estábulos que ficava perto de uma nascente. A luz que iluminava o estábulo estava sempre acesa. Então, quando ele saiu e olhou para os estábulos e para os cavalos, viu algo que o arrepiou até os ossos. Ele viu o rabo de um dos cavalos sendo trançado, de maneira lenta e meticulosa. Quando tentou ver quem estava fazendo isso, não havia ninguém lá. O rabo parecia estar sendo trançado sozinho. Ele ficou olhando, incrédulo, enquanto sentia o ar ficar mais gelado ao seu redor. Era como se algo invisível estivesse presente, observando-o. Ele tentou dizer algo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Depois de alguns segundos intermináveis, ele sentiu uma presença às suas costas, como se algo estivesse parado ali, a centímetros dele. Sem se virar, ele correu de volta para casa, sentindo como se fosse ser agarrado a qualquer momento. Ele passou o resto da noite acordado, tremendo debaixo do cobertor. Na manhã seguinte, ele nos contou sobre essa experiência e, embora minha irmã e eu tenhamos rido no início, algo em seu olhar dizia que ele não estava inventando. Pensei nisso pelo resto do dia, sem saber que, naquela mesma semana, eu teria minha própria experiência aterrorizante. Algumas noites depois, enquanto eu dormia, fui acordado por passos pesados do lado de fora da minha janela. O som era inconfundível, passos lentos, deliberados, como se alguém ou algo estivesse circulando bem em frente ao meu quarto. Sou uma pessoa de sono leve, então isso me acordou imediatamente. No início, pensei que fosse um dos trabalhadores da fazenda, mas quem estaria andando por ali àquela hora? Mantive os olhos fechados, tentando ignorar o som, mas os passos continuaram. Era um movimento circular, como se a coisa estivesse rondando minha janela, esperando algo. Meu coração disparou. De repente, os passos pararam. Tudo ficou em silêncio. E então eu ouvi uma respiração pesada, baixa e rouca, diretamente do outro lado da parede de madeira. Era um som quase animalesco, mas com um tom que parecia humano. A respiração vinha acompanhada de um grunhido baixo, como se a coisa estivesse deliberadamente tentando assustar. Eu queria abrir os olhos, mas não consegui. Meu corpo inteiro estava paralisado. O som continuou por alguns segundos que pareceram uma eternidade, até que os passos recomeçaram, dessa vez se afastando lentamente, em direção à floresta. Depois disso, não consegui mais dormir. Quando contei a Douglas no dia seguinte, ele ficou pálido. Seja lá o que for, não é algo que deveríamos tentar entender, ele disse. A frase ficou na minha cabeça por dias. Alguns anos depois, minha irmã estava brincando com 2 amigas perto do portão da fazenda, quando algo chamou sua atenção. 4 silhuetas começaram a se mover em direção ao portão. Todas usavam túnicas brancas que desciam até os pés. O mais estranho era como se moviam, de forma sincronizada, quase como se fossem controladas por uma única mente. Quando chegaram ao portão, pararam e viraram-se para encará-la. Minha irmã disse que, naquele momento, sentiu como se o tempo tivesse parado. As figuras não tinham rosto visível, mas ela sabia que estava sendo observada. Sem pensar 2 vezes, ela correu de volta para casa, deixando as amigas para trás. Quando voltou com meu pai, as figuras já haviam desaparecido. Mas, por dias,
Ela teve pesadelos com o que viu. Era para ser só mais um plantão. Sabe aquela rotina pesada que a gente já está acostumado no SAMU? Eu cheguei meio cansado, mas pronto para mais uma noite. Luísa, minha parceira de trabalho, já estava no vestiário ajustando o uniforme. Ela era daquelas que sempre tinham uma palavra para acalmar todo mundo, mesmo nos piores dias. Fernando, nosso motorista, apareceu logo depois com aquele sorriso cansado de pai de família que só queria terminar o turno e voltar para casa. Na central, as chamadas não paravam, como sempre. Acidente na BR-102, quilômetros 35. Gritou alguém da sala ao lado. Pegamos a ambulância e seguimos direto. O lugar era longe, estrada deserta. Mas isso não era novidade pra gente. O rádio deu poucas informações. Vítima única, possível trauma. No caminho, o silêncio dentro da ambulância era só quebrado pelo som da sirene e pelo ronco do motor. A noite estava estranhamente quieta, sem aquele movimento de caminhões que geralmente cruzam a estrada. Comentei com o Fernando. Estranho, né? Tá tudo tão parado. Ele só balançou a cabeça, concentrado na direção. Quando chegamos, a cena era quase cinematográfica. Uma van tombada no barranco, faróis ainda acesos iluminando a escuridão. Desci com Luísa levando os equipamentos. O homem caído perto da van parecia estar consciente, mas gemia de dor. Meu coração já começou a acelerar. Fratura exposta, provavelmente, pensei enquanto me ajoelhava para examinar. Foi aí que a noite virou um pesadelo. Do nada, luzes surgiram no meio do mato. Primeiro, achei que fosse outro carro, talvez alguém vindo ajudar. Mas não. Eram homens. Muitos. Surgiram das sombras como fantasmas. Só que esses eram bem reais. E estavam armados. Quietos aí, ninguém se mexe. Gritou um deles, apontando um revólver para mim. Congelei. Meu corpo travou. A gente vê esse tipo de coisa em filme, mas viver é outra história. Eles tinham aquele olhar de quem não pensa duas vezes antes de atirar. Luísa deu um passo para trás, mas o líder, um cara alto com cicatrizes no rosto, apontou a arma para ela. Nem tenta, dona. Aqui ninguém faz gracinha. Ficamos parados, tentando processar. Fernando, que ainda estava na ambulância, saiu devagar com as mãos para cima. Eles o revistaram e mandaram ele ligar o motor. Agora vocês vão levar a gente. Esse aí, o líder apontou para o homem caído, é nosso parceiro. Se não cuidarem dele, vocês morrem junto. Não era uma ameaça vazia. Eles estavam prontos para fazer o que fosse necessário. O cara ferido estava pálido, perdendo sangue rápido. Enquanto eu preparava o acesso venoso, o líder ficava o tempo todo com a arma encostada nas minhas costas. Eu sentia o cano frio atravessando a camisa. Dentro da ambulância, o clima era sufocante. Eles nos deram ordens para seguir por uma estrada secundária. O rádio foi desligado e a sensação de isolamento era completa. Cada quilômetro parecia nos levar mais fundo num buraco sem saída. O ar parecia pesar mais a cada segundo. O silêncio era quebrado apenas pelos gemidos de dor do ferido. Ele estava piorando, e eu sabia que, se não agisse rápido, as coisas poderiam ficar ainda mais feias. Ele vai morrer assim, Luísa disse, tentando manter a calma, mas eu percebia o tremor na voz dela. O líder, que parecia se chamar Paulo, apontou a arma para ela. Então faz ele não morrer. É para isso que vocês servem, não é? Olhei para Luísa e trocamos um olhar de desespero. Peguei o kit de primeiros socorros enquanto tentava manter minha mente focada no que eu precisava fazer.
Era um ferimento profundo na lateral do abdômen. A bala tinha entrado e saído, mas o sangue não parava. Enquanto eu trabalhava, Fernando dirigia em silêncio, com o olhar fixo na estrada e os músculos tensos. Um dos criminosos, mais jovem e claramente nervoso, ficava ao lado dele, segurando um facão. Era impossível não sentir o cheiro de suor e sangue misturados no ar. "Onde a gente tá indo?" perguntei, tentando arrancar alguma informação. Paulo me encarou com aquele olhar frio. "Você não precisa saber. Só dirige, motorista." Luísa fazia o possível para ajudar enquanto eu tentava estancar o sangue. Minha mente só conseguia pensar numa coisa: sobrevivência. Não era sobre salvar aquele cara ferido, era sobre manter a gente vivo. Depois de algum tempo, Paulo mandou parar a ambulância no meio de uma estrada de terra. "Vamos trocar de plano. Não podemos ficar andando à toa." Eles começaram a discutir entre si. Ficou claro que não tinham um plano concreto. Um queria seguir pela estrada até encontrar um lugar seguro, outro queria se esconder no mato. Enquanto isso, eu tentava ouvir o máximo possível. De repente, o ferido começou a convulsionar. Meu coração quase saiu pela boca. Se ele morresse ali, eu tinha certeza de que a culpa cairia sobre a gente. "Ele vai morrer", gritei, quase sem pensar. Paulo se aproximou com o rosto a centímetros do meu. "Então resolve, doutor. Resolve agora." A tensão estava insuportável. Fiz uma compressão no ferimento e tentei estabilizá-lo, mas, sem os equipamentos certos, era praticamente impossível. Luísa estava ao meu lado, passando os materiais com as mãos trêmulas. "Ele precisa de oxigênio e fluidos. Se não fizerem isso, ele não vai aguentar", falei, tentando manter a voz firme. Paulo considerou por um momento. Olhou para os outros e fez um gesto brusco com a mão. "Vai logo. Mas não tenta nada." Peguei o cilindro de oxigênio e ajustei a máscara no homem. A respiração dele ficou mais estável, mas ainda era crítico. Enquanto isso, um dos criminosos começou a desconfiar. "E se eles estiverem enrolando?" disse ele, segurando a arma com mais força. Paulo o cortou com um olhar mortal. Sem esses dois, o Mateus já tinha ido dessa para melhor. Mas eu sabia que aquele controle podia sumir a qualquer momento. E sumiu. Foi quando um dos criminosos percebeu que o rádio da ambulância estava ativo. Ele arrancou o microfone e gritou: "Tá tentando chamar a polícia? Tá tentando ferrar a gente?" "Não, eu juro." Fernando tentou argumentar, mas já era tarde. O sujeito deu um soco tão forte no rosto dele que quase o fez cair no banco. Luísa gritou, mas foi silenciada pelo olhar gelado de Paulo. Eu fiquei imóvel, sem saber o que fazer. O clima ficou ainda mais pesado. A ambulância inteira parecia um barril de pólvora prestes a explodir. Depois de ver Fernando levar aquele soco, eu sabia que qualquer movimento errado poderia ser o nosso fim. Paulo segurava o rádio arrancado na mão, olhando para a gente como se quisesse arrancar a verdade à força. "Quem mais sabe que a gente tá aqui?" ele perguntou, com os dentes cerrados. "Ninguém. A gente nem teve tempo de avisar." Respondi, tentando soar convincente, mas sentindo o suor escorrendo pela minha testa. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Paulo olhou para os outros e balançou a cabeça. "Se eu descobrir que vocês estão mentindo..." Ele não terminou a frase, mas o tom já dizia tudo. Enquanto isso, o ferido, Mateus, começou a tossir sangue. "Ele não vai durar muito", murmurei mais para mim mesmo do que para eles. "Então faz ele durar", Paulo gritou, a voz carregada de frustração. O controle dele estava claramente escorregando. Eu voltei minha atenção para Mateus,
mas minha cabeça estava a mil, precisava encontrar uma brecha, qualquer coisa que nos desse uma chance de sair dali. Luísa, mesmo apavorada, me lançou um olhar que dizia: aguenta firme. Foi aí que percebi algo. Mateus tinha um celular no bolso. Eu podia ver o contorno no uniforme sujo de sangue. Era arriscado, mas talvez fosse a nossa única chance de comunicação. Luísa, segura aqui, falei, entregando o curativo enquanto simulava estar focado no atendimento. Disfarçadamente, alcancei o celular. Minhas mãos tremiam. Conseguir desbloquear e enviar uma mensagem sem ser notado parecia impossível. Mas antes que eu tentasse, Paulo notou minha movimentação. Que você tá fazendo? Ele perguntou, se aproximando rapidamente. Tentando salvar a vida do seu amigo. Respondi no impulso, tentando manter a calma. Ele não parecia convencido. Pegou o celular do bolso de Mateus e o jogou contra a parede da ambulância, quebrando o aparelho. Minha última esperança foi destruída ali, bem diante dos meus olhos. De repente, uma luz forte iluminou a estrada. Por um segundo, todo mundo congelou. Não dava para ver de onde vinha, mas ficou claro que não estávamos mais sozinhos. Que merda é essa? Um dos criminosos gritou, apontando a arma para a direção da luz. Era a polícia. 2 viaturas bloqueavam a estrada, e os alto-falantes começaram a ecoar na noite. Aqui é a polícia. Saia do veículo com as mãos para cima. A reação dentro da ambulância foi instantânea. Gritos, xingamentos e a arma de Paulo apontada para minha cabeça. Se eles se aproximarem, você vai primeiro. Ele rugiu. A adrenalina tomou conta do meu corpo. Olhei para Luísa e Fernando, e dava para ver que eles estavam no limite. O tempo parecia se arrastar enquanto os policiais tentavam negociar pelo megafone. Os criminosos começaram a discutir entre si. Alguns queriam se render, outros estavam prontos para lutar até o fim. No meio daquele caos, uma oportunidade surgiu. Um dos caras abaixou a arma por um instante, distraído com os policiais. Foi aí que Fernando, mesmo com o rosto machucado, tomou coragem. Ele acelerou a ambulância de repente, jogando todos para trás. O impacto foi tão forte que Paulo perdeu o equilíbrio e deixou a arma cair. Sem pensar, me joguei para pegar a arma. Tudo virou um borrão. Os policiais avançaram enquanto os criminosos tentavam reagir. Os tiros começaram a ecoar na escuridão. Puxei Luísa para baixo, tentando nos proteger. Fernando continuou dirigindo, mas a ambulância foi cercada rapidamente. O confronto durou o que pareceram horas, mas provavelmente foram só minutos. No final, os criminosos foram rendidos um a um. Quando tudo acabou, saímos da ambulância em choque, mas vivos. Ainda sinto o cheiro de sangue e óleo diesel quando lembro daquela noite. Sentados no acostamento, Luísa, Fernando e eu trocamos um olhar de alívio silencioso. A polícia nos deu cobertores e água, mas nada parecia suficiente para acalmar o que tinha acabado de acontecer. Mateus foi levado para o hospital em estado grave. Não sei o que aconteceu com ele depois, e sinceramente, não quero saber. Essa experiência mudou tudo para mim. Cada plantão, cada chamado agora carrega um peso que antes eu não sentia. Sobreviver naquela noite foi um milagre, mas as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, ficaram. Eu olho para trás e percebo que, naquela ambulância, não era só a vida dos outros que estava em jogo. Era a nossa também. E, de alguma forma, conseguimos sair vivos. Se aprendi algo, é que mesmo no pior cenário, a gente sempre pode encontrar uma brecha. E que manter a calma é, muitas vezes, a única arma que temos.
Meu nome é Nadson e sou de uma cidadezinha chamada Lajinha, situada na região leste do estado de Minas Gerais. Como confesso que nunca fui apegado a superstições, quando digo isso é no sentido de não atribuir tudo o que acontece a forças sobrenaturais. Contudo, sei muito bem que o mundo espiritual existe e o inimigo de nossas almas é real, embora muitos insistam em negar tal realidade. Tudo começou por volta do ano de 2009. Eu havia acabado de me casar e, uns 3 meses após o meu casamento, tive o desprazer de experimentar o primeiro contato com essas coisas. Na época, eu havia acabado de ser aprovado em um vestibular e estava prestes a me mudar para Belo Horizonte, onde passaria 4 anos estudando. Até então, tudo parecia comum e nada indicava normalidade na casa onde morávamos. No entanto, certa noite, acordei por volta de umas 2 ou 3 horas da madrugada. Não me lembro ao certo, e vi um menino de pé na beira da minha cama, olhando para mim. Era um ser de uns 80 centímetros, negro e estava sem camisa. Para ser sincero, não fiquei com medo, mas também não sabia ao certo o que estava acontecendo. Apertei os olhos para ver se não estava sonhando e, quando os abri novamente, o menino já estava de costas, saindo do quarto. Meu corpo se arrepiou todo enquanto observava aquela figura macabra desaparecer aos poucos, à medida que caminhava pelo corredor da casa. Não falei nada para minha esposa num primeiro momento. Nos próximos dias, tudo correu dentro da normalidade e nada disso voltou a ocorrer naquela casa, até que chegou a hora de me mudar de cidade. Inicialmente, eu fui sozinho para Belo Horizonte. No começo, morei uns 30 dias com um colega de classe e, durante esse período, andava pelo bairro procurando uma casa ou apartamento para alugar. Não demorou muito para alguém indicar uma senhora que estava alugando um pequeno apartamento. Não perdi tempo e fui até lá. A proprietária me atendeu muito bem e disse que poderia me alugar o apartamento, mas o imóvel ainda estava na fase final de reforma. Faltava uma boa limpeza e, por algum motivo, estava sem energia. Não hesitei e disse que não tinha problema, pois com o orçamento apertado de estudante e sem muitas opções, precisava segurar aquele imóvel. Assim, depois de fecharmos o acordo, no mesmo dia à tarde já me mudei para o apartamento. Tudo parecia normal. Eu estudava das 7 da manhã até meio-dia, almoçava na faculdade e passava o resto da tarde estudando ou descansando. À noite, como não tinha nada para fazer e não havia energia, eu simplesmente me deitava no colchão jogado no chão e esperava o sono chegar. Num certo dia, por volta das 8 horas da noite, aconteceu algo naquele escuro apartamento que nunca consegui explicar. Como a energia ainda não havia sido religada, eu estava deitado no escuro quando, do nada, o chuveiro ligou sozinho. Aquilo, obviamente, estranhou-me e prontamente fui ver do que se tratava. Ao chegar ao banheiro, o chuveiro estava ligado e, pasmem, mesmo sem energia no apartamento, a água estava quente. Confesso que meu estômago gelou. Balancei a cabeça para ver se realmente estava acordado. Coloquei novamente a mão na água e, de fato, estava quente, como se houvesse energia no local. Prontamente fechei a água e voltei para o quarto escuro, intrigado com a situação. Quando me deitei novamente, tive a sensação de que alguém me observava e meu corpo se arrepiou todo. Confesso que, naquele momento, senti medo, o que me levou a fechar os olhos e fazer uma oração silenciosa. Assim, a sensação de medo se foi e consegui dormir naquela noite. Os anos se passaram, formei-me na faculdade, voltei para o interior e passei 4 anos trabalhando no município próximo à minha cidade natal. Até então, tudo corria bem, sem aparições ou acontecimentos sobrenaturais que perturbassem meu sono. Até que resolvemos voltar para minha cidade natal e foi aí que esses eventos de natureza espiritual, ou o que alguns chamam de paranormal, voltaram a ocorrer com frequência. Alugamos um apartamento muito bom, novo e aconchegante. Porém, as coisas que começaram a acontecer dentro de poucos dias não pararam, até que me vi obrigado a me mudar daquele lugar. Tudo começou com a nossa cadelinha Belinha, o que inicialmente ignorávamos. Às vezes, do nada, ela parava,
Ficava olhando para a porta da sala do apartamento e começava a rosnar e latir, sem que houvesse qualquer coisa visível. Em outras ocasiões, a maçaneta da porta se mexia sozinha, como se alguém estivesse tentando entrar. Contudo, ao abrir a porta para verificar, ninguém estava do lado de fora. Pouco tempo depois, infelizmente, tivemos alguns desentendimentos e minha esposa acabou pedindo o divórcio. Não nos tornamos inimigos. A separação ocorreu numa boa e eu continuei morando sozinho naquele apartamento. Para minha tristeza, foi aí que as coisas pioraram de vez. Não foram poucas as vezes que ouvi a porta da geladeira se abrindo sozinha. Quando eu chegava à cozinha para verificar, tudo estava na mais perfeita ordem. Várias vezes, acordei sentindo algo puxando meu cobertor, ouvindo barulhos de panela caindo no quarto e até mesmo ocasiões em que acordava e via o cobertor flutuando sobre o meu corpo. Com medo de contar para meus familiares e ser motivo de deboche, um certo dia convidei minha mãe para dormir comigo, sem contar nada a ela, apenas para observar se ela também percebia algo ou se era coisa da minha cabeça. Minha mãe foi dormir comigo num sábado. No dia seguinte, ela acordou assustada e veio me dizer que achou estranho o que percebeu durante a madrugada. Segundo ela, inicialmente, sentiu algo puxando o travesseiro, mas isso não foi tudo. Ela perguntou se eu havia levantado à noite para pegar água na geladeira e eu disse que não. Foi então que tudo se confirmou. Segundo minha mãe, alguém passou a madrugada inteira abrindo a geladeira. Depois disso, com a situação confirmada e sabendo que eu não era o único a presenciar aquilo, resolvi me abrir com minha mãe e contar tudo o que vinha acontecendo. Como toda mãe, ela ficou preocupada. Temia que aquela perturbação afetasse meu psicológico ou, pior, que algo mais grave pudesse acontecer, como eu atentar contra minha própria vida. Nunca pensei nisso, mas coisa de mãe, né? Agora vem a pior de todas, e essa foi a gota d'água para eu tomar a decisão de sair daquele lugar. Como eu morava sozinho após o divórcio, costumava dormir na sala com meu gato Marley. Jogava o colchão no chão e dormia ali. A sala dava para um corredor que levava até a cozinha, permitindo que eu tivesse uma visão perfeita de tudo à minha frente, mesmo deitado. Certa noite, aconteceu algo de gelar o sangue. Acordei de madrugada e vi uma das cenas mais aterrorizantes que já presenciei. No corredor, de pé, estava uma mulher, meio que flutuando, com a cabeça baixa, como se estivesse olhando para o chão, mas de frente para mim. Aquela criatura usava roupas esfarrapadas e tinha cabelos negros cobrindo o rosto, de forma que, para ver, o susto e o medo me prenderam no lugar. Pensei que poderia estar sonhando, então apertei os olhos e os abri novamente. Era de frente para mim. Foi quando disse, "Meu Deus!" Intrigado com a situação, comecei a investigar a história daquele prédio. Descobri que, antes de construírem o edifício, havia ali uma casa velha e abandonada. Naquela casa, ocorreu um caso inusitado. O último morador, um senhor idoso, ficou vários dias desaparecido. Quando invadiram a casa, ele foi encontrado morto em estado avançado de decomposição. Os ratos já haviam começado a devorar seu corpo. Como mencionei antes, sou cristão e não me apego a superstições, contudo sei que o mundo espiritual existe. Embora eu não acredite que os mortos possam voltar, não sei como aquele senhor partiu deste mundo, se estava em paz ou bem com Deus. Acredito que, se alguém morre sem acertar sua vida com o Senhor ou em estado de sofrimento, o inimigo das nossas almas pode usar essas situações para perturbar os vivos. Naquela época, meu pai já havia falecido. Minha mãe, após 40 anos de casamento, não se adaptava à vida sozinha. Como eu estava sozinho e pagando aluguel, ela me convidou para morar com ela por um tempo, até que se sentisse melhor. Prontamente, aceitei. E, desde que vim morar com minha mãe, nunca mais tive o desprazer de presenciar tais coisas. Contudo, algo curioso acontece aqui. Sempre que passo muitos dias sem orar ou sem ler a Bíblia, tenho dificuldade para dormir.
Sinto arrepios, acordo várias vezes durante a noite e, às vezes, tenho uma sensação de medo. Eu sei que, para muitos, isso pode parecer história de gente medrosa ou paranoica, mas não é. Sei muito bem o que vi durante esse período e não aconselho ninguém a duvidar da existência do mundo espiritual. Deus é real e poderoso, mas o mal também existe, e diante da menor brecha, tentará tirar a nossa paz. Meu nome é Luana e até 2 anos atrás minha vida era comum. Trabalho, casa e Bernardo, meu pequeno filho de 6 anos. Ele era meu motor, minha alegria, minha razão para me levantar todos os dias. Agora, tudo isso ficou para trás, desmoronou como um castelo de areia levado pela maré. Foi um acidente, assim chamaram a polícia, os paramédicos e os jornalistas, que mal se deram ao trabalho de me entrevistar. Mas para mim, não foi um acidente. Foi um rasgo na minha existência, um ato cruel do destino que arrancou meu filho do meu lado. Estávamos caminhando até a loja, atravessando uma rua tranquila, quando um carro apareceu do nada, a toda velocidade. Mal tive tempo de virar a cabeça antes de ouvir o impacto. Bernardo voou como um boneco e eu não pude fazer nada. O enterrei uma semana depois. Essa foi a última vez que minha mente esteve, ao menos em aparência, sã. Os dias que se seguiram se tornaram um turbilhão de lembranças. Da sua voz me chamando de mamãe, das suas risadas nas manhãs e noites. As noites. As noites eram uma verdadeira tortura. Fechava os olhos e o via, às vezes chorando, outras rindo e brincando. Mas ele sempre me dizia a mesma coisa: mamãe, estou perdido, me encontre. No começo, achei que eram apenas sonhos, a dor e o estresse pós-traumático, como me disse o psicólogo, a quem fui durante 2 sessões antes de parar de ir. Mas não eram apenas sonhos. Eu podia senti-lo, de alguma forma. Suas palavras ressoavam, mesmo quando eu estava acordada. Sua voz não era um eco das lembranças, era algo mais, algo que me chamava de algum lugar que eu não podia ver. Foi então que comecei a caminhar. Na primeira noite em que saí, foi como um impulso. Eram cerca de 3 da manhã e eu não conseguia parar de pensar na sua voz. Me encontre, ressoava na minha cabeça sem parar. Coloquei uma blusa sobre o pijama, desci as escadas e saí. O ar frio da madrugada bateu no meu rosto, mas não me importei. Havia algo dentro de mim que precisava procurar, mesmo sem saber exatamente o que. Minha cidade é calma e as ruas estavam desertas, iluminadas apenas pelos postes de luz. Ali estava eu, caminhando sem rumo, chamando em voz baixa. Naquela noite, não o encontrei, mas também não dormi. A cada noite que passava, as caminhadas ficavam mais longas, mais perigosas. Eu andava por becos escuros e parques que, mesmo durante o dia, as pessoas evitavam. Eu não me importava. Meu mundo não fazia mais sentido sem Bernardo e minha desespero tinha superado qualquer medo do resto. Mas a cidade não é gentil com quem vaga sem propósito. Na primeira vez em que fui atacada, era um grupo de adolescentes que, ao que parecia, se divertiam perseguindo pessoas. Eles me cercaram em uma esquina e um deles segurava uma faca. Quando tentei recuar, senti a lâmina no meu pescoço e então ela apareceu. A princípio, ouvi apenas um som estranho, como um vento pesado vindo do fundo do beco. Os garotos também ouviram e se viraram. Do escuro, surgiu a figura de uma mulher alta e magra. Essa pessoa não tinha rosto, apenas um vazio escuro onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca. O que aconteceu depois, eu não entendi completamente. Os garotos começaram a conversar entre si, dizendo que deveriam me deixar de boa, e começaram a andar. Quando voltei a olhar, estava sozinha com ela. Ela não disse nada, apenas me olhou, ou pelo menos foi o que senti, porque era impossível saber sem um rosto. E então, como se nunca tivesse estado ali, desapareceu. Depois desse encontro,
Algo mudou em mim. Eu comecei a esperá-la, até mesmo a procurá-la. Minhas caminhadas noturnas já não eram apenas para buscar Bernardo, mas também para encontrá-la. Queria respostas, quem era ela e por que me ajudou. Mas ela não voltou a aparecer, pelo menos não até que eu precisasse. Sempre que alguém me ameaçava, ela estava lá. Sempre surgia da escuridão, sempre invisível até o último momento. Sua presença me enchia de medo, mas também de uma estranha calma. Naquele momento, ela parecia aquelas entidades protetoras. Eu sentia que, enquanto ela estivesse por perto, nada poderia me acontecer. No entanto, meu estado mental continuava se deteriorando e, durante o dia, eu mal conseguia funcionar. Deixei meu emprego no Itaú, deixei de comer e minha casa se tornou um lixão. Seu quarto permanecia intacto, com os brinquedos organizados exatamente como ele os havia deixado. Cada vez que cruzava o limiar da porta, sentia sua presença me observando, como se me repreendesse por não encontrá-lo. Os sonhos se tornaram mais vívidos. Bernardo já não apenas me pedia para procurá-lo, ele me dava pistas e mostrava lugares que eu nunca tinha visto antes. Parques com balanços enferrujados, pontes cobertas de grafites. E eu os buscava, convencida de que, se os encontrasse, também encontraria a ele. Foi em uma dessas noites que cheguei ao parque com o mesmo balanço. O reconheci no instante em que o vi, era o mesmo que tinha visto no sonho. As luzes dos postes estavam piscando e o vento balançava as folhas das árvores, fazendo com que suas sombras dançassem no chão. No centro do parque, havia um balanço enferrujado, próximo àquelas academias públicas. O balanço se movia suavemente, embora o vento não fosse forte o suficiente para fazê-lo balançar. Bernardo! Sussurrei. E então eu vi. Ele estava sentado no balanço, com as perninhas balançando, exatamente como nos meus sonhos. Ele me olhou, mas seu rosto não era o do meu menino. Havia algo estranho nele, algo que eu não conseguia compreender, mas que me encheu de medo. Mamãe, já está na hora, disse ele, mas sua voz não era como antes. Era uma voz distante. Atrás dele, a mulher sem rosto apareceu novamente. Ela ficou travada no chão, igual a uma árvore, e sua figura começou a se mover lentamente em minha direção. Ela estendia uma mão longa e fina para mim. Venha conosco, disse ela, embora não movesse os lábios, porque não os tinha. Meu coração batia com força e minha mente estava dividida entre correr ou avançar em direção a eles. Mas, como mencionei, meus pés não respondiam. Eu estava presa entre o medo e o desejo de estar com meu filho, embora algo dentro de mim dissesse que o que estava diante de mim já não era ele. Não me lembro como aquela noite terminou. Só sei que acordei na minha cama, com o corpo tremendo e o coração retumbando nos ouvidos. A lembrança do que vi naquela noite me deixou mal. Minha estabilidade mental era inexistente. Comecei a me machucar e a buscar refúgio no álcool, apenas para evitar estar sóbria. Após quase morrer, por cair drogada de cabeça no tanque da lavanderia, foi minha mãe, muito preocupada, quem me fez entender que Bernardo não voltaria, que ele sentiria vergonha de sua mãe. Eu precisava aceitar isso, e mesmo levando tempo, assim fiz. Deixei ir, aceitei sua morte e aceitei estar sozinha. No dia do seu aniversário, finalmente enterrei a memória do meu filho e parei de vê-lo, assim como deixei de ver a mulher sem rosto. Não digo que minha vida vem sendo fácil, mas aceitei que devo deixá-lo descansando em paz. Chorar e pedir 24 horas por sua volta atraiu coisas que eu ainda não entendo, mas que espero nunca mais ver. Essa história que vou contar é muito perturbadora. Meu nome é Marília, e ela aconteceu comigo há alguns anos, quando fui viajar com meu agora esposo para Rafael. Ficamos em um hotel de 4 estrelas no centro da cidade, e tudo parecia normal.
Era um hotel muito bonito e estava muito limpo. Nos deram o quarto 67 no 6º andar. Subimos para deixar nossas malas e descansar um pouco da viagem, pois estávamos muito cansados. Entramos no quarto e algo nos chamou muito a atenção. Os quadros nas paredes eram pinturas sombrias, quase perturbadoras. As figuras retratadas tinham rostos desfigurados, traços retorcidos e chapéus pretos sem extremidade. Eram como vultos, sombras que pareciam se mover dependendo do ângulo em que você olhava. Estavam por toda parte no quarto, cada uma mais inquietante que a outra. De imediato, me senti desconfortável, pois sou uma pessoa muito medrosa. Meu marido, que sempre gostou de filmes de terror, ficou intrigado, mas até ele parecia estar levemente incomodado com aquelas imagens. Tentamos ignorar, mas a sensação de que os quadros nos encaravam era difícil de ignorar. Como eles estavam presos firmemente às paredes, não havia nada que pudéssemos fazer. Passaram-se algumas horas, e depois de tomarmos banho, saímos para dar uma volta por perto, já que estava escurecendo. Voltamos ao hotel e, exaustos, nos deitamos para dormir após um dia muito longo. Quando meu marido apagou a luz do quarto, o ambiente se tornou ainda mais opressor. Foi então que notamos algo que nos deixou arrepiados. Os olhos das figuras nos quadros brilhavam na escuridão. A princípio, achamos que era algum tipo de reflexo, mas quanto mais olhávamos, mais claro ficava que não era. Os olhos pareciam seguir nossos movimentos, como se estivéssemos sendo observados de verdade. Parecia que muitas sombras estavam nos cercando, escondidas nas partes escuras do quarto. Eu disse ao meu marido: "Não dá para dormir assim. Isso parece uma casa do terror." Ele tentou me tranquilizar, dizendo que eram apenas pinturas e que nada de ruim iria acontecer. Mas havia algo na voz dele, uma hesitação, que me fez perceber que ele também estava inquieto. Como era muito tarde para pedir para trocar de quarto, acabei cobrindo o rosto com lençol e fechando os olhos, tentando ignorar a sensação de ser vigiada. 2 horas depois, exatamente às 2 da manhã, acordei de repente. Um frio estranho tomou conta do quarto, e então ouvi vozes. Eram murmúrios baixos, como se 2 ou 3 pessoas estivessem conversando muito perto de mim. As vozes vinham de algum lugar próximo, mas eram abafadas e incompreensíveis. Pior, havia risadas sutis, finas e arrastadas, que pareciam zombar de algo ou de alguém. Era como se rissem de nós. A princípio, achei que vinham dos quartos ao lado, mas algo parecia errado. Os sons eram altos demais para vir através das paredes. A sensação era de que as vozes estavam ali, dentro do nosso quarto. Desesperada, acordei meu marido. "Você está ouvindo isso?" Ele abriu os olhos devagar, com uma expressão que misturava cansaço e confusão. E então, depois de um momento, ele respondeu: Isso é aqui dentro." Meu coração parou por um segundo. "Como assim, aqui dentro?" perguntei. Ele se sentou na cama e olhou ao redor, pálido. Dá para ouvir no quarto." Pegamos nossos celulares e ligamos as lanternas. Enquanto iluminávamos o quarto, a sensação de que algo estava nos observando se intensificava. Meu marido correu para acender a luz principal e, no segundo em que a luz foi acesa, as vozes pararam. Tudo ficou em silêncio. Procuramos em todos os cantos, mas não havia nada nem ninguém no quarto. Era impossível que alguém tivesse entrado, já que havíamos trancado a porta com tranca tripla. Meu marido ligou para a recepção para reclamar do barulho, mas a recepcionista nos disse algo que nos deixou ainda mais nervosos. "Não há ninguém nos quartos ao lado. Vocês são os únicos nessa ala do andar." Ela prometeu mandar alguém verificar. Alguns minutos depois, um funcionário bateu à porta. Ele confirmou o que a recepcionista havia dito. Não havia ninguém por perto. Envergonhados, dissemos que talvez fosse nossa imaginação. Apagamos a luz e tentamos dormir novamente. Mas eu estava inquieta. Fiquei de olhos fechados,
ainda coberta até a cabeça, ouvindo cada som, cada estalo do quarto. Foi então que ouvi novamente os murmúrios. Dessa vez, vinham acompanhados de algo mais, risadas estridentes, como se estivessem se divertindo às nossas custas. Eu me virei para chamar meu marido, mas ele já estava acordado. Você ouviu isso? Perguntei. Ele assentiu e, no momento seguinte, ambos olhamos para os quadros. As figuras nas pinturas estavam diferentes. Eu juro que vi uma delas mexer a cabeça, quase imperceptivelmente. De repente, seus olhos começaram a piscar. Era como se os quadros estivessem vivos, observando cada movimento nosso. Acenda a luz. Gritei. Meu marido tentou encontrar o celular no escuro, mas parecia que algo estava nos impedindo. As figuras continuavam piscando e sussurrando, suas risadas ecoando por todo o quarto. Quando finalmente conseguimos acender a luz, quase caímos para trás. Os quadros haviam mudado de posição. Eles estavam fora de lugar, como se tivessem se movido sozinhos. As figuras estavam inclinadas, olhando diretamente para nós. O silêncio voltou, mas a sensação de perigo era insuportável. Foi o suficiente. Liguei para a recepção e implorei para que nos mudassem de quarto. Fomos transferidos para outro andar e, a partir daí, tudo voltou ao normal. Dias depois, já em casa, ainda me sentia atormentada pelo que aconteceu. Decidi contar a história nos meus stories do Instagram, e ela viralizou rapidamente. Muitas pessoas começaram a compartilhar suas experiências no mesmo quarto daquele hotel, descrevendo exatamente as mesmas coisas. Vozes, quadros que se moviam, risadas perturbadoras. Algumas até relataram coisas piores, como cabelos sendo puxados durante a noite ou cobertas arrancadas enquanto dormiam. Uma das respostas me deixou especialmente intrigada. Era um vídeo de um rapaz contando a história do hotel. Ele revelou que o antigo dono era um pintor que, após abrir o hotel, teria feito um pacto satânico para que seu negócio prosperasse. Em troca, ele criaria pinturas para permitir que demônios se manifestassem e roubassem as almas dos hóspedes. O pintor teria tirado sua própria vida no quarto 67, incapaz de suportar o que havia invocado. Apesar disso, o hotel continua funcionando. E eu ainda me pergunto, será que as pinturas ainda estão lá?